Deixo a leitura do meu poema inédito de maio de 2024, relato sobre um país nos antípodas do país de abril. No decorrer do presente relato, confio que vai perceber-se como a ocorrência relatada nunca ocorreria no país da Revolução dos Cravos, esse onde e esse quando a poesia saiu à rua numa quinta-feira de abril. Falo, pois, de um outro país, onde os poetas são pouco considerados, como muitos outros ofícios de ler, escrever e pensar, sem excluir os que exigem dores de músculos, dores de costas, de pés, de turnos em pé, os que exigem cuidar de doentes ou mortos, aturar dementes ou devotos, atender clientes, orientar imbecis, educar arrogantes, alegrar infelizes por ganância e inveja, mover coxos de esperança, alimentar bocas infames, lavar lençóis e toda a roupa suja. A história ou situação que relato situa-se, pois, num outro país, nos antípodas do libertado e democrático país de abril. E passo, sem mais delongas, ao assunto ou situação que me levou a pôr no papel estas letras. É simples, de pouca importância e de conhecimento generalizado. Há um país, talvez nem seja o único, só que aqui toca-me relatar a verdade sem fantasias, nem mentiras, nem ilusões. Retomar. O relato do que falo respeita a um país onde os poetas são pouco considerados e talvez mesmo desconsiderados, dependendo da avaliação objetiva, apenas neste caso restrito, da perspectiva de quem a faz. Nesse país, os poetas multiplicam-se desde que não há memória, desde antes que exista a língua nacional e mesmo desde antes de haver a história da fundação do dito país. Quem ama e respeita os poetas nesse país segue em frente. Continua a dedicar-se a descobrir ou a seguir os arautos da arte poética. Como todos os hábitos ou regras, é evidente que este caso também tem as suas exceções, visíveis em epifenómenos organizados por solidariedade entre pares e em eventos oficiais institucionais, formais, com mais ou menos pompa, nas adequadas ou estranhas circunstâncias. E entre tais exceções, encontram-se homenagens ou prémios aos poetas que estejam às portas da morte, por doença prolongada, como aos poetas que se encontrem já mortos por doença prolongada. Não há notícias de homenagens a poetas alvos de morte repentina, talvez por os calendários e as agendas dos homenageadores não recobrirem fenómenos inesperados ou surpreendentes, como são a morte inesperada ou a vida continuada. Poderia perguntar-se porque é que essas agendas e esses calendários esperam que a dita doença se prolongue e atue. Seria uma boa questão para guiar um exercício ensaístico de especulação ou reflexão pensante. No caso presente, neste relato, toca-me apenas registar a desconsideração pelos poetas nesse país para que nos possamos regozijar de viver num país de poetas onde a poesia saiu à rua para afirmar a democracia e a liberdade. E, como é evidente, para que celebremos, nos orgulhemos e honremos o país e os poetas do nosso país de poetas, onde a poesia saiu à rua para afirmar a democracia e a liberdade, e, portanto, onde os poetas, porque criadores da liberdade, são honrados e celebrados sempre, sempre, ou seja, continuamente, e assim, reforçando e motivando todos os ofícios de ler, escrever e pensar, pois todos os ofícios são ofícios de ler, escrever e pensar. A ressalva da população analfabeta, poderia alguém erguer. Só que mesmo neste caso, as suas profissões eram e são ofícios de ler, escrever e pensar, segundo os seus códigos outros. Pois as pessoas analfabetas têm gerido e gerem muitas tabernas, mercearias, lojas e profissões, mesmo sem as letras e mesmo sem os números da escola formal. O que é sabido, do conhecimento generalizado e mesmo valorizado e admirado, ou não fosse o nosso país, o país dos poetas, onde a poesia saiu à rua para afirmar a democracia e a liberdade e, como é evidente, o país onde celebramos, nos orgulhamos e honramos os nossos poetas.
Figueira da Foz, 22 de maio de 2024.